A gente fala agora sobre reforma tributária. O coordenador da proposta, o deputado Reginaldo Lopes, afirmou a investidores nesta quarta-feira que o texto será aprovado na Câmara em julho, antes do recesso parlamentar. Mas ainda há muitas dúvidas sobre as mudanças no sistema de impostos. E sobre esse tema, conversamos agora com o advogado tributarista José Mauro. Doutor, bem-vindo, boa noite. Oi, Lívia, boa noite. Obrigado pelo convite. Doutor, já são meses falando sobre reforma tributária com tantos especialistas, políticos, e existem aqueles que defendem o relatório que já foi apresentado e que pode ter mudanças até a apresentação do relatório final, e outros que apontam algumas inconsistências. Eu queria te ouvir a respeito desse relatório entregue na semana passada pelo relator Aguinaldo Ribeiro. O que é que o senhor gostaria de manter se pudesse ter essa decisão, se fosse ter essa decisão, e o que o senhor mudaria? Olívia, é uma pergunta bastante complexa, né? Você falou que estamos aí há alguns meses, mas de fato estamos há alguns anos já discutindo qual é o melhor modelo de reforma tributária que o Brasil precisa, né? De fato, acho que a gente chegou num momento crucial em que há muito consenso pelo modelo atual. O modelo atual é um modelo muito complexo, confuso, desarmônico, ele gera muita insegurança jurídica, ele, de certa forma, é socialmente injusto, porque ele desequilibra, tributa quem pode mais e quem pode menos da mesma forma. Então, o que eu achei muito interessante do relatório é que, sob o ponto de vista de diagnóstico, é um retrato de que o sistema atual de tributação sobre o consumo, ele não tem muita solução, ele precisa urgente de uma reforma e essa reforma precisa andar. O problema, e acho que o lado negativo, é que, na medida que existe consenso sobre as críticas do atual modelo sobre a tributação sobre o consumo, quando a gente começa a identificar, inclusive das diversas audiências públicas que foram realizadas, diversos estudiosos da área jurídica, da área econômica, diversos pesquisadores, representantes de todas as associações, você identifica ali uma dificuldade de consenso sobre qual vai ser o modelo, né? Ainda que haja algum encaminhamento sobre uma tributação de um imposto sobre valor adicionado, ainda existem muitos pontos que são divergentes sobre como é que se implementará essa reforma. Então, acho que nós precisamos encaminhar, sim, para o debate, para a discussão, mas eu ainda acredito que vai ter muita dificuldade sobre a definição desse modelo, de como é que ele vai ser implementado, né? Se eu puder responder a sua pergunta assim de forma muito simplista, acredito muito que esse IVA, né, que traga simplificação, neutralidade, que trate o sistema a fim de aperfeiçoá-lo dentro de uma não cumulatividade, que respeite crédito integral, devolução mais célere de créditos acumulados, tenha uma base ampla e uma tributação no destino, acho que a gente começaria bem essa discussão e esse debate. Esses pontos que o senhor levantou agora, doutor, são praticamente pontos de consenso entre todos esses especialistas que nós já ouvimos a respeito disso. Ontem, por exemplo, nós conversamos com o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e ele enfatizou que, embora haja impasses, discussões em relação a essa proposta que está sendo construída, a simplificação por meio da criação desse IVA dual é um passo importantíssimo e uma sinalização de que dessa vez a proposta deve sair, embora esteja sendo discutida há décadas, como o senhor enfatizou. Mas existe uma preocupação, e aí falando dessa falta de consenso em alguns pontos, em relação a essa criação de imposto único, talvez trazer algum tipo de prejuízo para o pacto federativo. Existe esse risco. Como contorná-lo, doutor? Lívia, realmente esse é um grande desafio, né? Alguns
estudiosos vão defender essa violação ao Pacto Federativo, na medida que um tributo único tolheria a capacidade dos entes, estados e municípios de poder calibrar a arrecadação a depender do interesse, das necessidades do exercício de suas competências executivas. Na medida que um município não pode aumentar ou reduzir a alíquota de um determinado tributo que é de sua competência, assim como acontece hoje com o ICMS e o ISS, que eventual autonomia desses entes estaria sufragada, e aí ofenderia o princípio federativo. Acho que o grande desafio para acomodar esses interesses, olhando sob a perspectiva dos entes, estados e municípios, é calibrar essa possibilidade de um IVA, daí a discussão sobre se esse IVA vai ser um IVA único ou um IVA dual, né? Dentro desse IVA dual, a possibilidade de os estados e os municípios terem participação na gestão da arrecadação desse tributo. Acho que não vai ser fácil, né, acomodar todos os interesses dos estados, inclusive alguns estados já vêm se manifestando também sobre alguns pontos da formação de um fundo de arrecadação para evitar perdas, né? Você já vê alguns governadores estaduais manifestando alguma discordância sobre como é que esse fundo vai se compor. Então, há vários mecanismos que poderiam fazer, a par do IVA, seja ele único ou dual, mecanismos de compensação de eventual perda de arrecadação. Acho que se isso for feito de forma clara, transparente e que seja funcional, é possível a gente superar esses desafios. Pois bem, conversamos sobre reforma tributária com um advogado tributarista, José Mauro. Principais desafios e elogios ao que já foi apresentado. Obrigada, doutor. Bem-vindo sempre. Boa noite. Obrigado. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.